Olá, aqui é o William Penteado do canal NutriCycle e hoje eu irei falar um pouco sobre o metal mercúrio, metal pesado mercúrio. Ele é a temperatura ambiente, se apresenta no estado líquido e é representado quimicamente pelas letras H, G, H maiúsculo, G minúsculo. De início, uma das características dele e como ele acaba se apresentando no nosso organismo. É uma substância que age basicamente como uma neurotoxina, quer dizer, um elemento químico que é neurotóxico. Em outras palavras, ele ataca os seus neurônios. O que aconteceria? Ele vai para o seu cérebro e lá ele vai destruir células nervosas. Isso vai, por sua vez, aumentar a sua tendência a ter algumas doenças, ou até garantir que você tenha doenças como Alzheimer, demências em geral, Parkinson, outras doenças degenerativas e até mesmo depressão, tudo que esteja relacionado a cérebro e ao declínio cognitivo. Ele também pode ser classificado aqui como nefrotoxina. A nefrotoxina é basicamente a toxina que ataca as células, mas nesse caso não os neurônios, as células dos rins. Ele, por sua vez, leva a vários problemas renais, além de também atacar o seu sistema reprodutor. Em outras palavras, uma vez que você entra em contato, você está correndo o risco até mesmo de ficar estéril. Isso tudo se deve à volatilidade. O mercúrio é, sem dúvida, o metal pesado mais tóxico e mais volátil. Com volátil, aqui eu quero dizer, ele, por sua vez, se liga de uma forma muito forte a tudo que ele entra em contato. Uma vez que ele entra no seu organismo, ele vai se prender, vai se ligar quimicamente à sua célula de uma forma tão intensa que ele vai atrapalhar até mesmo a respiração celular. As suas células não irão fazer o mesmo aproveitamento do oxigênio quanto fariam em situação normal. Elas morrerão sem respirar. Mesmo que você esteja respirando normalmente, utilizando os seus pulmões, ainda assim você vai morrer sufocado. O que é uma curiosidade bem interessante. Aqui, o uso por dentistas foi algo que marcou o passado, o mercúrio estava presente e ainda está, sobretudo no que se trata de obturações e amálgama. E basicamente é quando você tem uma cárie, você fica com aquelas dores, você vai no dentista, a primeira coisa que ele vai fazer é uma limpeza na região. Após essa limpeza, ele irá fazer uma prensa utilizando uma espécie de massa. E essa massa, em grande parte, na maioria dos casos, é usada, criada a partir do que? 50% mercúrio e os demais metais como cobre, estanho e prata. Essa combinação dá origem à amálgama, que vai ir na sua obturação. Só que o problema é que sempre que você escova os dentes e você mastiga, levanta um gás tóxico. Esse gás te contamina, te intoxica. Incluindo a própria União Europeia está com um projeto de lei buscando diminuir os danos por esse tipo de contaminação. Basicamente, 28 países irão aderir a esse projeto de lei, que consiste no quê? Gestantes, mulheres grávidas em geral, serão proibidas de irem em dentistas ou dentistas, serão proibidas de utilizar esse tipo de amálgama em mulheres grávidas e também em pessoas com idade abaixo de 15 anos. Como se as pessoas, homens e mulheres acima de 15 anos, tivessem uma espécie de resistência a se intoxicar ou fizesse menos danos a eles. Na verdade, já é alguma coisa, só que não faz mal de qualquer jeito. A lei é interessante, mas ao mesmo tempo é idiota pensar que existe uma tolerância a esse tipo de contaminação, a esse tipo de dano para pessoas acima da idade mínima. O Dental Joyce foi um dos responsáveis por cerca de 2 décadas, basicamente 20 anos mais ou menos, por fazer campanhas contra o uso desse tipo de amálgama. Eles, em si, defendem mais a utilização de amálgamas brancas nas obturações dos pacientes, porque esse tipo de amálgama, além dela não aparecer tanto no dente, ela, por sua vez,
também são mais naturais, não causando aqueles danos como o mercúrio causaria, porque não há presença de mercúrio nesse caso. E a Dental Choice ela veio há alguns anos fazendo campanhas contra o uso e buscando a abolição da utilização por dentistas do mercúrio nesse tipo de tratamento. Os governos estavam se ferrando. Sim, eu coloco nesses termos porque de fato é isso. Existem em vários países projetos de leis buscando tornar mais acessível aos mais pobres o uso de amálgamas, de fazer obturações. Só que nesse caso, os governos eles estão justamente aumentando a contaminação por mercúrio. E aqui, indicando de algumas consequências, esse aumento da contaminação por mercúrio ocorre principalmente porque, na hora dele fazer o tratamento, ele pega, coloca aquela amálgama no dente e eles fazem a prensagem. Essa prensagem, ela levanta um gás tóxico. Esse gás tóxico, além de contaminar você, que é o paciente, também contamina o seu dentista, caso ele inale, e contamina o assistente do dentista, os auxiliares, até mesmo o pessoal da administração. Na verdade, qualquer um que estiver ao redor pode ser contaminado por isso. Isso faz com que haja um aumento considerável da intoxicação por esse metal. O agravamento da poluição por mercúrio, em geral, já existe uma contaminação em maior ou menor grau, tanto da água, do solo e do ar, por diferentes tipos de metais pesados. O mercúrio é só o mais prejudicial mas existem outros como arsênico e chumbo, que são os mais presentes, até mesmo por causa das algumas indústrias siderúrgicas que não tomam as medidas adequadas. E menos liberdade, porque pensa assim, um projeto, independente de qual que seja, um projeto de lei que está previsto na Constituição de algum país, ele restringe a sua liberdade. É essa a função. Então, você perde a opção de escolher se você vai ou não querer utilizar esse tipo de tratamento. Porque pense da seguinte maneira, uma vez que você não tem opção, você basicamente é obrigado, direto ou indiretamente, a utilizar algo tóxico na sua vida. E isso tudo é responsabilidade de alguns governos, de alguns estados. Bem. Eu sempre digo, a mudança começa por você. Independente de qualquer coisa, pense da seguinte maneira. Não importa o quão ruim esteja, você pode tentar achar algumas soluções. Eu já apresento 3 coisas interessantes. Apenas obturações sem mercúrio. Faça uma pesquisa. Existe sim dentistas que utilizam obturações e usando a amálgama que sejam apenas daquelas que não têm a presença de mercúrio, que normalmente são as da cor branca. Já é uma maneira de você identificar na hora. Porque uma vez que você faça isso, que você indique esses dentistas para outras pessoas e explique por que esses dentistas são melhores do que a grande maioria, isso já ajuda bastante e estimula as pessoas a fazerem o que é certo. Em relação aqui ao que se trata da remoção, é importante, se você tem alguma coisa no seu corpo que está te fazendo mal, você deve tirar. E para que isso seja feito, é necessário que você procure um dentista biólogo que entenda do assunto, que saiba dos malefícios que o HG, o mercúrio, tem para a sua saúde. Ele vai fazer uma análise, vai ver se de fato há presença de mercúrio. Uma vez constatada isso, ele poderá retirar e usar uma das alternativas que não são danosas, para que você tenha de volta a sua saúde bucal. Isso é muito importante. O diálogo com seu médico é fundamental. O diálogo com seu dentista, independente, é importante. E é claro, por último, e não menos importante, compartilhe esse vídeo. Ou então converse com seus parentes, alertando sobre os riscos da contaminação. E para concluir, eu quero agradecer a vocês. Lembre-se que diálogo é fundamental em tudo. Então fale com o seu médico, fale com o seu dentista e evite essas amálgamas tóxicas. Existem várias opções interessantes. Por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, tchau.